PhD, Sociedade Brasileira de Transplante de Medula Óssea. Hospital Universitário Walter Cantídio. É, Nossa. Emoce, UFC Emoce 2022. Doutora Helena, a senhora fica à vontade para iniciar, viu? Já são 8 horas. Muito bem. Bom dia, doutor Murilo. Eu quero ouvir o senhor dizer bom dia. Diga, bom dia. Diga, Paião, bom dia. Ele está emocionado. Ai, Diga, que lindo. Bom dia, dona Marinês. bom dia. Bom dia, Ana Tereza. Bom dia, doutora Helena, doutor Fernando Barroso. Diga, Paião, bom dia. Bom dia. Bom Bom dia, dia, doutor. doutor Murilo. Que coisa Deu para linda. ouvir? O senhor está muito bonito, com esse cabelo bem penteado, essa camisa azul. Estou muito feliz de lhe ver. Eu também. Diga assim, eu também. Ele está emocionado. Já. Ô, Inês, é com muita alegria, com muita honra e com muita gratidão que nós começamos mais essa segunda sessão solene anual em homenagem ao professor Murilo Martins. É um momento assim de muita felicidade para todos nós, que sabemos que ele começou o serviço de hematologia, registrou o primeiro doente no dia 14 de agosto de 1959, isso fazem 63 anos, e de lá para cá o serviço evoluiu sempre, eu diria assim, pela coragem, pela determinação do Dr. Murilo. Então, tudo que nós crescemos em todos esses anos tem a palavra dele, tem uma homenagem a ele, tem uma gratidão, acima de tudo, ao doutor Murilo. Hoje é um serviço muito bem instalado, o doutor Fernando é o chefe do serviço, hoje em dia temos transplante de medula, temos protocolos bem organizados, mas tudo isso só existe porque o senhor começou. O senhor teve a coragem e a disposição de iniciar esse serviço. E é por tudo isso que nós prestamos essa homenagem muito merecida a todo esse seu trabalho. E nós ficamos muito felizes de que o senhor possa participar dessa homenagem, que o senhor esteve escutando e esteja e se emocione, porque é bonito a gente se emocionar, assim como todos nós estamos. Então, muito obrigada, dona Marinês, muito obrigada, Ana Tereza, por permitir esse momento que a gente se combina. E, doutor Murilo, nós amamos muito o senhor. Temos respeito, amizade e muito amor. E muito obrigada. E hoje nós vamos ter a felicidade de assistir o doutor Fernando Barroso apresentar a história da medicina, de Hipócrates à terapia gênica. Então, Fernando, não vou me alongar, eu estou muito feliz e estou emocionada também. Um beijo bem grande. Vamos assistir todos agora juntos. Obrigado, doutora Helena, pela introdução e pelas palavras que a senhora referiu ao doutor Murilo, ao nosso professor, e que eu faço as suas palavras, as minhas palavras e a de toda uma geração, porque construir alguma coisa do nada é algo muito significativo e é uma semente plantada que eu acredito que gera frutos e os residentes que estão hoje e os que virão são frutos dessa iniciativa. Então, esse conhecimento é algo que é fundamental. Eu vou ter a ousadia de falar um pouco da história da medicina, né? Meus conflitos de interesse não são tão claros, mas sabes que todas as grandes civilizações antigas tinham especialistas na arte da cura e cada região do mundo
desenvolveu conhecimento e aprendizado na área. Várias tradições, algumas eficazes, mas muito associadas a entidades sobrenaturais. Havia toda uma associação da ciência, da cura, a algo sobrenatural. E a partir do século XVI, com o processo em direção de uma medicina moderna, especialmente na Europa, posteriormente com o Renascimento, entre o século XV e XVI, onde começa-se a discutir um entendimento melhor da medicina, talvez uma introdução do que muitos anos depois passou a ser uma referência da medicina baseada em evidência. Organiza-se isso, registra e começa as experimentações com abordagem lógica dessas evidências. E a medicina evolui com a arte de uma arte com viés sobrenatural para uma ciência propriamente dita. E, sem dúvida, Hipócrates é uma das figuras da história da medicina da antiga Grécia, que diz várias frases muito clássicas para nós. Um homem sábio deve considerar a saúde como a maior bênção humana. De verdade, sem saúde nós não temos absolutamente nada. Aos médicos, curar às vezes, tratar frequentemente, mas confortar sempre. Nunca perder a visão do ser humano. E o hábito de ajudar, ou pelo menos não causar prejuízo. Apesar de terem sido mencionadas há mais de 2.300 anos, essas palavras ainda são verdadeiras, que a boa saúde é um bem mais precioso no mundo moderno e a medicina alcançou status imponente como algo muito relevante nas nossas vidas. Muitas nações chegam a gastar mais de 1/10 de toda a sua riqueza no tratamento de doenças e serviços afins. A acupuntura, que é algo oriental e onde cresceu muito no Oriente, ela vem conhecida como agulhamento, uma técnica médica chinesa que tem sido empregada há provavelmente 4 milênios. Sem dúvida, é um dos primeiros sistemas terapêuticos conhecidos com uma base teórica lógica. E as primeiras cirurgias, quer dizer, os usos desse material na Idade da Pedra, já se sabia que tinham raspadores, lâminas, afiadas o suficientes para cortar uma carne, mas as primeiras evidências claras de cirurgia invasiva é a trepanação, é lascar ou perfurar os ossos do crânio até o cérebro. Alguns exemplares datam de mais de 7.000 anos. E Galeno, que foi extremamente importante, o melhor médico é também um filósofo. Há quem diga que a filosofia ela é que pauta toda a medicina e que muito do que os filósofos produzem e dizem são frutos do que vem, que se antevê através da literatura e da poesia. Então, o médico que foi elevado ao status divino, Cláudio Galeno, foi a principal autoridade médica do Império Romano. Com base no trabalho de Hipócrates e de outros médicos gregos, ele escreveu um grande número de obras, mais de 400. Suas ideias e ensinamentos sobre o ser humano, a anatomia, bem como as causas e sintomas de doenças e seus tratamentos, tornaram-se, com efeito, as leis da medicina por mais de 1.300 anos. As ferramentas cirúrgicas que os cirurgiões romanos usavam, vamos nos deter, e a primeira escola de medicina, embora diferentes abordagens para a formação médica tenham surgido no meio dessa definição de que de fato era o ato médico, em todo o mundo, já no século XIII a.C., mas houve a primeira instalação de uma escola formal, que é a Escola Médica Salernitana, na cidade do sul da Itália de Salerno, fundada no século IX. Já no início dos anos 900, a Escola de Medicina de Salerno tornou-se famosa em toda a Europa, recebendo inclusive nobres, como o Duque Roberto II da Normandia, que foi em busca de tratamento. E a partir do século XVI, houve um acelerado progresso em direção à medicina moderna, especialmente na Europa, com as inserções do Renascimento. E aí aqui eu quero citar Leonardo da Vinci, o gênio Leonardo da Vinci, com todas as suas incursões na arte e na ciência, e lembrando aqui o homem vitruviano. A anemia restaurada, que foi fundamental, porque a compreensão desse corpo ela era necessária. Então, estudos modernos da anatomia datam de 1543, por um famoso anatomista flamengo, Andrés Vesalius. Todo mundo que estuda anatomia sabe a importância de Vesalius. E Vesalius e seus colegas deviam muito aos primeiros anatomistas que desenvolveram
seus conhecimentos nas escolas médicas. E aí houve uma revolução, porque Versalhes também se inspirou nas obras do Leonardo da Vinci, e ambos estavam interessados na forma como refletia a função do corpo. E aí, os primeiros microscopistas, e é interessante a descrição do Anton van Leeuwenhoek, quando ele viu a primeira vez as bactérias, e ele descreve como havia pequenos animáculos vivos se movendo belamente, um cientista holandês descrevendo as bactérias. Os primeiros microscópios, exatamente esses formatos que estão aqui à direita, que tem como base duas lentes fixadas em um tubo. As imagens ampliadas que eles produziram revelaram um novo mundo para os cientistas explorarem os detalhes minuciosos. E houve uma melhora, obviamente, das lentes, e hoje nós temos esses microscópios extremamente potentes. Mas as primeiras vacinas, que são fundamentais, uma discussão extremamente atual. Já no século XVIII, Edward Jenner descobriu a vacina antivaríolica, e a gente sabe claramente que a definição da vacinação ela é algo contínuo, perene, e que a instalação disso é fundamental, e a compreensão, porque essas doenças que são controladas podem voltar caso essas vacinas deixem de ser aplicadas. Jenner foi um médico cirurgião de sucesso em Berkeley, no sudoeste da Inglaterra, bem como um talentoso naturalista. E aqui, de 1800 a 1860, nós temos alguns pontos fundamentais. Primeiro, o estetoscópio, depois a anestesia com éter, e posteriormente já a antisepsia, já em 1860. De 1880 a 1895, é o descobrimento do aparelho de pressão, do esfigmomanômetro, da radiologia, dos primeiros raios-x, e uma coisa fantástica que é usada até hoje, que é a aspirina. Em 1897, foi a primeira vez que sintetizou-se o ácido acetil salicílico, uma droga tão importante até hoje, usada por todos nós. E aqui uma demonstração da vacinação antirrábica. Primeiro estetoscópio, como eu citei, e o que Laennec diz: fiquei surpreso e satisfeito ao ouvir as batidas do coração. A cólera, uma das doenças mais virulentas já conhecidas, que matou milhões de pessoas e teve um enorme impacto social no mundo inteiro. Essa foto do Le Petit Journal francês mostra a morte devastando milhares e milhares de pessoas. Então, o estudo da microbiologia durante o século XIX contribuiu para a compreensão e o controle dessa doença e de outras doenças, mostrando a importância da água potável disponível para todos. E aí, com essa introdução, começa-se a ter o conceito da epidemiologia e da saúde pública de maneira ampla, e essa compreensão que pode abordar e pode envolver e fazer prevenções de doenças. Então, até o século XIX, pouco se avançou na contenção das epidemias nas cidades em rápido crescimento. No entanto, o avanço veio quando cientistas começaram a descobrir os agentes causadores das doenças, levando ao controle efetivo e estratégias de prevenção e avanços consideráveis na saúde pública. E já na Guerra da Crimeia, mais uma guerra de 1854, século XIX, não essa guerra já do mundo moderno, uma enfermeira chamada Florence Nightingale fez um gráfico que ilustra muito bem que os soldados morriam muito mais nos campos de guerra por doenças infecciosas do que pelas feridas do campo de batalha. Então, essa árdua tarefa mostrou que a necessidade de que houvesse, de fato, uma higiene nos hospitais de campanha. Os anestésicos, que desde a antiguidade os cirurgiões procuram maneiras de atenuar a dor sentida por seus pacientes durante uma operação. E no século XIX, o dentista americano William Morton finalmente apresentou uma solução usando gás para anestesiar pacientes em uma cirurgia moderna sem dor. As mulheres na medicina, e precisamos falar da primeira mulher que se formou, que foi Elizabeth Blackwell. Ela se formou em Nova York e ela dizia que em 1847, que não era fácil ser a pioneira, mas era fascinante. E ela teve bastante dificuldade não só em se formar, mas em exercer a medicina, formando a sua própria instituição para atender as mulheres. E no Brasil, a primeira mulher foi Rita Lobato Velho Lopes, conhecida como Rita Lobato, gaúcha,
foi a primeira médica a se formar em 1887. E 2 anos depois, a segunda mulher foi uma cearense, chamada Amélia Pedroso Benebien, se formando em medicina. E a microbiologia e a teoria dos germes, que revolucionou a compreensão e os tratamentos, fez com que micro-organismos nocivos passassem a ser identificados e a necessidade de combatê-los. Então, a cultura pura é a base para todas as pesquisas sobre as doenças infecciosas. Disse isso Robert Koch em 1881, no seu livro Estudos dos Organismos Patogênicos. E a teoria celular, que é fantástica, porque em 1839, Hugo von Moll mostrou que as células tinham diferenças, mas que, na verdade, a sua estrutura básica era semelhante. Elas variavam amplamente, mas todas elas tinham um núcleo e uma membrana envolvente com uma parede celular. Convenceu de que eram todas versões de um mesmo bloco de construções celular básico. E a célebre frase que todas as células vêm das células, de Rudolf Virchow, de 1855. E os mistérios do cérebro. Toda essa compreensão da anatomia, o cérebro foi algo extremamente, ainda é extremamente misterioso para nós todos. E no século XIX, uma crescente conscientização do papel deste cérebro no comportamento levou os pioneiros a estabelecer uma nova especialidade, a neurologia. E as doenças mentais, que a ideia de que os doentes mentais deveriam ser separados da sociedade, tratados em asilos, e que durante os séculos XVIII e XIX pareceu algo corretíssimo, mas a realidade do seu confinamento e o tratamento continuaram a assombrar a história da medicina, mostrando que essa segregação era muito prejudicial. E nós temos iniciativas, inclusive, que não podemos deixar de falar, como da doutora Nice da Silveira, no Brasil, e que humanizou o tratamento de doentes esquizofrênicos graves, psicopatas graves, em que ela acompanhou. O médico francês Philippe Funel foi um dos pioneiros a insistir no tratamento moral desses pacientes com doenças mentais. E a descoberta dos vírus, que não havia uma compreensão do mecanismo viral. E olha que interessante, só em 1982, já muito recente, o microbiologista russo Dmitry Ivanovsky escreveu o primeiro vírus conhecido quase 100 anos após o desenvolvimento da primeira vacina. Olha que paradoxo. E muito interessante saber que aquele filtro de porcelana que Louis Pasteur, na década de 1880, idealizou, descobriu, foi fundamental para a descoberta dos vírus, porque ele apresentava poros tão finos capazes de filtrar bactérias de qualquer amostra líquida. E as transfusões sanguíneas, muito ligadas à nossa área, ligadas ao pioneirismo que o Dr. Murilo fez no nosso estado, em desenvolver hemocentros nas regionais, no Crato, no Juazeiro, uma unidade transfusional, no Iguatu, no Quixadá e em Sobral. Essas capacidades de ampliação dessas unidades que dão uma qualidade na transfusão de sangue que o Hemócio hoje faz com excelência na gestão da doutora Luciana e seu time como um todo. E aqui começa, para vocês verem a evolução em que as transfusões eram feitas, na verdade, de sangue de cordeiro, usado com o objetivo adicional de conferir juventude e vitalidade para o receptor. Acreditava-se que a semelhança entre o sangue de humanos e de outros mamíferos poderiam ser possíveis de ser utilizada já no século XVII. E Freud, o pai da psicanálise, até hoje tão estudado, até hoje tão importante, e que pauta muito das suas teorias de psicanálise pautadas nos sonhos. E ele diz que os sonhos são a real estrada para o inconsciente. As cirurgias minimamente invasivas, os cirurgiões no passado tinham dificuldade extrema, porque eles tinham que fazer grandes aberturas no corpo para acessar a área de operação. Hoje nós sabemos que houveram melhorias significativas e já no século XX a tecnologia possibilitou a cirurgia através de pequenas incisões. E as guerras e a medicina. É inevitável dizer que as guerras são, sem dúvida nenhuma, divisores de água na evolução da medicina. Já durante a Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 18, a medicina progrediu em várias frentes, porque ela lutou contra danos causados por novos armamentos. Vejam as enfermeiras, todas protegidas com receio de armas químicas e bacteriológicas. Então, as guerras, infelizmente, promoveram o progresso da arte de curar. E a influenza, que foi uma pandemia, depois da peste negra, já em 1918, 1919, chegando até 1920,
a pandemia da influenza ultrapassou as barreiras internacionais para se tornar um dos maiores desastres do século XX. Infectou cerca de 1 bilhão de pessoas, matou cerca de 50 milhões em um único ano, dizimando 6% da população mundial. Isso é muito, muito mais do que a Covid-19 fez por último. E a penicilina, que é uma descoberta fantástica de Alexander Fleming em 1928, que abriu um caminho para os antimicrobianos, para uma nova era, né, dos antibióticos, porque vários derivados de penicilina e substâncias semelhantes puderam finalmente curar doenças infecciosas. E é muito interessante, no discurso dele, ao receber o prêmio Nobel do Fleming, ele diz que a descoberta da penicilina começou como uma observação casual, que seu único mérito é que ele não negligenciou a observação. Então, isso é a base, na verdade, da pesquisa. A percepção, a humildade e a perspicácia e a atenção com o que a gente encontra de diferente para avaliar se aquilo de fato é importante ou não. A descoberta do DNA, sem dúvida, um dos maiores fatos da ciência, que ocorreu em Cambridge, na Inglaterra, em 1953, o Francis Crick e James Watson, que propuseram a estrutura da dupla hélice para o DNA, e que muitos anos depois a gente passou a ver, já nesses últimos anos, que essa estrutura de dupla hélice ela é fundamental, mas que a terapia epigenética suplanta isso em termos de doença, em termos de compreensão. Essas descobertas abriram várias portas para a pesquisa biológica e o potencial de encontrar causas e curas de inúmeras condições médicas. Já em 1960, temos que citar duas coisas fundamentais: o anticoncepcional oral e o primeiro transplante cardíaco, que foi feito na África do Sul, por um médico da cidade do Cabo. Já na década de 70, é uma década muito dedicada à radiologia, onde se inseriu conceitos da tomografia computadorizada, da ressonância nuclear magnética e até do PET-CT, do pósito que a gente usa hoje com tanta veemência na busca de descobrir a doença, o controle das doenças, principalmente dos linfomas. Já nos anos 80, é impossível não falar da síndrome de imunodeficiência adquirida, da AIDS e da descoberta do HIV. Já nos anos 90 e nos anos 2000, duas coisas fundamentais: o sequenciamento genético, né, e que com o projeto Genoma, e também a cirurgia robótica. E nos anos de 2010, a impressora 3D, com substituição de membros, de pernas, braços, de maneira, digamos assim, com substituições mecânicas, e algo muito importante foi a identificação do vírus Ebola por microscopia eletrônica e permitiu um melhor controle dessa infecção. E o câncer, uma das principais causas de morte no mundo. O câncer sempre foi considerado um mistério e suas causas o assunto de muitas teorias. No entanto, no último meio século, houve enorme progresso na compreensão e tratamento do câncer, principalmente com a terapia-alvo e a terapia gênica. As imagens avançadas, né, que proporcionaram, principalmente na ressonância nuclear magnética, em 1980, e é interessante que Raymond Diamond, da Madian, que foi um dos pais da ressonância nuclear magnética, ele achava que a ressonância tinha capacidade até de rastrear as células cancerígenas. Havia toda essa expectativa. E o primeiro transplante de coração, 1967, como eu já citei, e o primeiro transplante de medula óssea, que ocorreu em 1956, feito pelo Dr. Edward Donald Thomas. E em março de 1969, o Dr. Donald Thomas e seu grupo em Seattle, nos Estados Unidos, realizaram o primeiro transplante halogênico bem-sucedido, dentro de um modelo que é utilizado até hoje. E aqui eu chamo a atenção da doutora Mary Flowers, que é brasileira nordestina, que compôs essa equipe e que ainda está em atividade em Seattle, nos Estados Unidos, no Hospital Fred Hutch. E olhem que interessante. Em 1956, o Dr. Donald Thomas fez os primeiros experimentos de transplante. E aqui, o nosso Dr. Murilo Martins, em 1959, atendeu, registrou o primeiro paciente hematológico no Hospital Universitário Walter Cantide, na UFC. Em 1960, ele iniciou como professor na nossa faculdade.
Os implantes e as próteses, como a gente já falou, e aqui eu queria falar apenas desse interessante, datado de 4.800 anos atrás, este globo ocular encontrado no Irã, é a mais antiga prótese de olho conhecida, feita de alcatrão e gordura animal, que tem um fio de ouro inserido nele para dar uma aparência realista aos capilares do olho. E isso evoluiu de tal forma que hoje os implantes permitem que as próteses sejam controladas por sinais nervosos. A fertilização in vitro, é impossível não falar de Louis Brown, do primeiro bebê, que gerou muita polêmica no norte da Inglaterra, em 1978, mas que hoje já temos mais de 3 milhões de bebês com fertilização in vitro que já nasceram. O HIV e a AIDS, como eu já citei, é interessante citar que, a despeito disso ter iniciado em 1982, de ter tratamento com antirretroviral muito bem estabelecido, uma cura ou mesmo uma vacina permanece indefinida. A revolução genética, com o projeto Genoma, que começou em 1990, com o objetivo de mapear e entender todos os genes. Em 2003, o projeto anunciou que havia identificado todos os 3 bilhões de bases, né, das letras do código do DNA humano, e todos os trabalhos que são publicados na enciclopédia de elementos do DNA, que começou a determinar o que todos os genes e instruções, quais são as funções desses genes. A telemedicina e a robótica, como eu já falei, a telemedicina cresceu enormemente agora nessa pandemia, com uma série de procedimentos consultivos, usando telefones, videoconferências e internet. Aqui a robótica, que mostra que braços semelhantes a cobras, através de um pequeno buraco, mudaria a natureza da cirurgia. Isso dito pelo Michael Palese, diretor de urologia minimamente invasiva do Hospital Monte Sinai, em Nova York, em 2012. E a medicina de urgência, que hoje é uma especialidade bem estabelecida, e o atendimento emergencial evoluiu desde medidas drásticas no campo de batalha para procedimentos de alta tecnologia. E aqui mostrando uma primeira ambulância do Hospital Comercial de Cincinnati, em Ohio, que foi pioneiro nesse serviço já no século XIX, 1865. E hoje os modelos fantásticos de tratamento, e vale reverenciar todo o tratamento que o SAMU faz na nossa cidade e de atendimento. E aqui eu queria citar o meu colega Frederico Arnaud, meu colega de turma, que muito batalhou para a implantação do sistema de atendimento de urgência na nossa cidade e no nosso país. A resistência antimicrobiana às superbactérias, que isso é algo fruto de toda essa utilização de antimicrobiano e a capacidade que a bactéria tem de vencer essa eficiência do antimicrobiano. E o Alexander Fleming disse uma coisa interessante no seu discurso, quando recebeu o prêmio Nobel. O homem ignorante pode facilmente administrar subdoses a si mesmo e tornar micro-organismos resistentes. A automedicação com os antibióticos pode levar, ou no caso, a utilização inadequada à resistência. Há um capítulo extremamente doloroso da nossa história, que é a doença de Alzheimer e a demência. Então, um aumento radical na expectativa de vida durante o século XX, viu um aumento correspondente nas doenças da velhice, especialmente nos transtornos mentais degenerativos. O homem, através da ciência, através do conhecimento do genoma, do código genético, ele consegue, de alguma forma, fazer com que esse corpo possa viver cada vez mais. Mas nós precisamos fazer com que esse cérebro também possa acompanhar a evolução desse corpo e que a gente possa ter uma proteção e uma compreensão melhor da demência e evitar que ela possa ocorrer. O mais comum são demências, em particular o Alzheimer, que causa danos irreversíveis. Outra coisa fundamental, os cuidados paliativos, a compreensão da morte, a compreensão dos limites. A história dos cuidados paliativos, ela pode ser rastreada desde os cavaleiros hospitalários, fundados em Jerusalém no século XI, para cuidar de doentes e peregrinos. Porque é uma frase fantástica que a Cicely Saunders, que é uma pioneira do paliativismo, diz: você importa porque você é você, e você importa até o fim da sua vida. Faremos tudo o que pudermos, não apenas para ajudá-la a morrer em paz, mas também para que viva até morrer. E a nanomedicina, que na década de 90 viu o primeiro uso do mecanismo de liberação de fármacos direcionados. Agora, pequenas unidades cirúrgicas de robôs com menos de 1 milímetro estão sendo testados, oferecendo o potencial da cirurgia não invasiva definitiva. E há uma frase que é uma brincadeira com os cirurgiões que diz:
Seria interessante em cirurgia se você pudesse engolir o cirurgião. Disse o Richard Feynman. E a terapia celular, uma paixão que eu tenho, que o transplante é uma terapia celular. A pesquisa com célula-tronco é a chave para o desenvolvimento da cura para condições degenerativas como Parkinson e a doença do neurônio motor. Isso Stephen Hawking, físico e cosmologista britânico, talvez, sem dúvida, um dos mais importantes, depois de Albert Einstein, e que discutiu muitas questões como Big Bang, a terapia, as teorias do buraco negro, e que tem uma publicação de livros extremamente importantes, que eu tenho certeza que muitos de vocês devem ter lido e visto, não só os livros, mas o exemplo que esse cidadão deu ao mundo com suas limitações, sofrendo de ela, né, e tendo uma comunicação através de equipamentos digitais, sem poder falar. O CART-CEL, que é um avanço da tecnologia caracterizado uma grande evolução da ciência com o desenvolvimento da terapia celular. Então, quando eu vejo a história do nosso serviço, 1959, como ele começou, doutor Murilo, doutora Helena, doutora Vânia, todos vocês pioneiros que iniciaram do nada, isso de alguma maneira nos alimenta a querer trazer inovações e a evoluir dentro desse contexto, tá? Que são drogas aprovadas de CART-CEL no Brasil, não vou me deter, nosso sistema automático, que está no EMOS, em fase de instalação, e a Covid-19, o número de óbitos no mundo de 6.640.042.000, o número de óbitos no Brasil de 690.000. Observem que isso nem se aproxima do que ocorreu com a gripe espanhola, né, da influenza. Entretanto, a gente sabe o preço que está pagando por essa pandemia. Mas os centros de transplante, eles se enfrentaram o desafio de dar continuidade à terapia e definir critérios para a sua realização, com testagem de doadores, pacientes e os profissionais de enfermagem e de saúde como um todo, para que o serviço não parasse e que a gente conseguisse tratar as pessoas. Hoje a gente certamente está vivendo aí uma quinta onda na nossa cidade. Todos os trabalhos que foram produzidos e gerados pelo nosso serviço, oriundos dessa doença. Eu queria, em considerações finais, dizer que esses avanços importantes dos 2 últimos séculos, desenvolvimento de vacinas, antissépticos e anestésicos, a descoberta dos micro-organismos e antibióticos, a melhorias na alimentação, higiene e saneamento, diversas aplicações para radiação, imagem corporal, transplantes e implantes, e progressos contra o câncer. Não obstante a tantas mudanças, ainda há desigualdades em todo o mundo e desafios a enfrentar, como malária, HIV, AIDS, doenças crônicas, questões relacionadas a saneamento, nutrição e vacinação. A Covid-19, o século XXI também tem apresentado importantes novos tratamentos, como terapia celular higiênica e a perspectiva da medicina personalizada. Eu quero falar da nossa Faculdade de Medicina, que foi fundada em 1948 e que completa no próximo ano 75 anos. A nossa primeira moradia, onde nascemos e vivemos os primeiros anos, foi um casarão da Praça José de Alencar, vizinho ao Teatro José de Alencar, na esquina da Rua 24 de Maio, lugar sagrado para quem o frequentou e que foi recentemente devolvido à Universidade Federal do Ceará, esse equipamento. E a nossa reitoria, que está lá sendo muito bem representada pelo Dr. Cândido Albuquerque e pelo vice-reitor Glauco Lobo. Aqui eu quero agradecer a todo o time do transplante e da hematologia, tá? Do Hospital Universitário Walter Cantillo, do EMOS, nossas casas, e a minha mentora e fonte de inspiração, Maria Helena da Silva Pitombeiro, professora emérita da Universidade Federal do Ceará, e a quem eu cumprimento em nome de todos, e ao doutor Murilo por todo o seu trabalho. Obrigado. Compartilhe para que a gente possa conversar um pouco mais agora. Que maravilha, Fernando. Que passeio pela medicina. Se alguém quiser se manifestar, nós temos aí um pouco de tempo. Eu gostaria de saber, Ana Tereza, se o doutor Murilo está satisfeito, se ele acompanhou. Qual é a sua opinião?
Tudo. Eu vi que ele estava muito atento. Prestou atenção tudo. Não foi, pai? Ele está muito satisfeito. Agradece muito o doutor Fernando Barroso e a senhora. Ele entendeu, ele prestou atenção tudo, entendeu tudo. Que bom, Aninha. Se tiver algum dos nossos colegas que queira se manifestar, nós tem a palavra. Doutora Helena. Pronto. Carício. Doutora Helena. Tá, estou Doutora ouvindo. Helena. Estou ouvindo. Oi, Ana Angélica, eu gostaria de dar uma palavrinha curta, pode ser? Pode, Ana. Pronto. Para mim, acaba sendo um pouco complexo falar sobre o Dr. Murilo e, ao mesmo tempo, muito fácil. Complexo porque fica difícil achar adjetivos que possam qualificar, que possam corresponder a tudo que a gente pensa e sente por Dr. Murilo. E fácil porque ele é uma pessoa tão querida, ele é um ser humano assim, de uma simplicidade. Eu, pessoalmente, tenho assim, motivos demais para ser grata. Ele sempre me estimulou demais. Eu me sinto um pouco da família dele. Quero bem a toda a família. E, em resumo, eu queria deixar 2 palavras para ele, que era parabéns por tudo que ele é e sempre será, e a minha gratidão. Um beijo no coração, doutor Murilo, do senhor e de toda a sua família. Muito Muito obrigada. obrigada, doutora Ana Angélica. Ele ouviu tudo. Que bom, Aninha. Que bom. Professora Helena Pitobeira, ainda tem um segundo? Tem, pode falar, pode falar. Meus caros amigos, meu nome é Eládio. Eu quero me reportar aos jovens que vejam aquela expressão que o Fernando montou com todo o seu grupo. Aquele grupo tem que ser pautado no desejo de acertar do professor Murilo Martins e tem que ser pautado pela necessidade do progresso, em cima da tecnologia, em cima dos conceitos morais e éticos que são pautados por toda essa equipe maravilhosa que aí está. Eu posso falar? E último, eu quero me dirigir ao doutor Murilo, certamente não vai lembrar. Meu nome é Eládio, eu fui seu estudante, seu aluno internista, e o senhor não me deixava entrar na sala, porque eu tinha uma barbinha. Dizia, para entrar na minha sala tem que tirar a barba. E eu sempre tirava, porque era excelente contactar com o senhor. Era um prazeroso e era uma experiência magistral. E uma discussão que eu discutia muito com o senhor, maravilhosa. Eu quero agradecer a todos a possibilidade de eu estar dizendo isso aqui no congresso tão bonito como esse, numa reunião tão boa. Muito obrigado a todos. Eládio, muito obrigada. Tem algum espaço para falar? Pode. Tem algum espaço para falar? Pode falar. Bom dia a todos. Quero parabenizar a excelente palestra do Fernando e dizer que o doutor Murilo mora no nosso coração, assim como todos os pioneiros da hematologia do Ceará. Doutora Helena, doutora Vânia, doutor Ormando, uma série que foram os nossos exemplos, e foi a partir daí que nos estimulou a fazer hemato, né? Então, quero parabenizá-los a todos, em especial o doutor Murilo, pelo aniversário, pela essa pessoa que ele é e esse exemplo de profissional e vida, tá bom? Doutor Murilo, um grande abraço e o senhor é uma referência para a gente, tá bom? Bom dia. Muito obrigada, Daniel, muito obrigada. Linda. Muito obrigada. E a senhora também, viu? Mora no meu coração. E você no meu. Dona Helena, eu queria também... E eu quero lhe ouvir, Luciana. Você é uma peça importante em toda essa história da evolução da hemato. Eu queria parabenizar, agradecer a vocês, a senhora e ao Fernando pela organização, né, desse momento. Dizer ao doutor Murilo que a gente fica muito feliz em vê-lo bem, que o filho dele, que é o Emócio, está aqui, né, tentando honrar a memória dele, né, e tudo que ele pensou e planejou e projetou, né, para o Emócio ser dentro do sistema de saúde do Estado. E aí a gente, olhando esse passeio que o Fernando fez na história da medicina, a gente vê como as pessoas, as iniciativas
de pessoas brilhantes são importantes para mudar o rumo das coisas, né? E aqui a gente tem, a senhora também, né? E as outras pessoas que participaram da fundação e de toda a estruturação do EMOSSE são essas pessoas brilhantes para a gente, né? Muito bom poder conviver com vocês e dizer para vocês a gratidão, o agradecimento, o reconhecimento que a gente tem, né, pela mudança que vocês fizeram, pela melhoria que essa disponibilidade e generosidade de vocês trouxe, né, para a nossa população, para a gente enquanto profissional. Eu vim para cá, eu não sou daqui do estado, mas eu vim para cá por causa do curso do Dr. Murilo, que já era famoso, né, em outros estados do país, e terminei ficando. E eu entendo perfeitamente o que uma pessoa como ele, né, o pensamento dele, a disponibilidade. E eu acho que generosidade é a palavra que me vem novamente, porque é de uma generosidade muito grande o compartilhamento do conhecimento e a vontade de fazer crescer, né? Fazer crescer as pessoas como profissionais e as instituições também. Então, eu sou muito grata pessoalmente, e acho que a instituição inteira é muito grata, né, ao Dr. Murilo, a tudo que ele fez, a tudo que ele pensou e a todo o legado que ele deixou para a gente, com uma responsabilidade muito grande, né? Ele deixou para a gente um desafio muito grande, mas a gente precisa estar aqui para honrar nesse desafio que ele nos deixou, tendo a certeza de que não é um desafio pequeno, mas que é necessário e justo. Então, eu queria agradecer e me congratular, né, com essa iniciativa. Obrigada, Luciana. Você, como eu disse, você é uma peça importantíssima e nós não podemos lhe perder de maneira nenhuma, para ninguém. Muito obrigada, doutora Luciana, por suas palavras. Vânia, Franklin. A doutora Vânia. Quer falar, Vânia? Você está mudo, você tem que botar o som. Pronto. Parabenizar o Fernando pela essa iniciativa. Eu garanto que o doutor Murilo está muito feliz ouvindo todos esses comentários que foram acabados de ser proferidos agora. Um abraço para todos. Obrigada, Vânia. Doutora Helena. Que prazer lhe ver, eu quero ouvir a sua voz. Bom dia a todos. Doutor Murilo, é um grande prazer que eu, como fazendo parte dessa geração mais nova de hematologistas aqui em Fortaleza, queria parabenizar o senhor, né, que é um prazer fazer parte, né, desse time, desse filho, desse um dos seus filhos que o senhor criou, que é o EMOSSE. Parabenizar o doutor Fernando, né, também por representar tão bem a hematologia, né, a doutora Luciana, a senhora doutora Helena, a doutora Vânia, e dizer para mim é uma honra, né, estar fazendo parte aqui dessa apresentação, né, parabéns, né, a vocês que organizaram essa justa homenagem ao senhor doutor Murilo, que é uma figura tão importante e que deixa, né, esse legado que é o seu exemplo para todos nós hematologistas, eu mais novo, o doutor Fernando, a doutora Luciana, né, a doutora Helena, que é a sua, né, companheira, né, sua contemporânea, né, e a todos nós, né? Mais agradecer e parabenizar essa justa homenagem. Muito obrigada, Franco. Prazer enorme lhe ouvir, lhe ver. Alguém mais quer dar alguma palavra? Se eu puder voltar, eu volto agora. É possível? É possível. Nós ainda temos minutinhos. Caros amigos, vou citar aqui uma frase que fique na mente e na alma de todos, principalmente desses meninos, como ele falou, o jovem. São as paixões e não os interesses que constroem o mundo. Isto se deve a um político cearense que certamente o professor Murilo conhece muito bem, melhor que a gente, o senador Virgílio Távora. Tem uma profundidade muito grande nesses pensamentos. Agradeço a todos pela tolerância de me permitir ter falado outra vez. É um prazer, Eládio. Sempre um prazer ter a sua presença nas nossas reuniões. Doutor Fernando, a palavra é com o senhor. Obrigado, doutora Helena. Eu acho que a gente está caminhando para o final, né? E uma das reflexões que nós temos que fazer é assim,
sempre me incomodou muito a falta de memória, né, das nossas instituições. Então, para nós estarmos aqui Como é que hoje, eu gravo isso? que a gente está planejando, que a gente está fazendo, a gente certamente vem de alguma origem, né? E compreender e saber essa origem vai nos fazer sempre melhores, né? Eu disse essa semana para a doutora Helena que os tempos modernos jogam uma poeira sobre a nossa memória e que cabe a nós tirar essa poeira e tentar construir um novo tempo. Então, essa sessão que ficará, que já é a segunda, mas que a primeira quarta-feira de cada mês de dezembro, ela sempre terá temas novos, doutor Murilo, temas inovadores, buscando algo que possa acrescentar no exercício da nossa profissão e na melhoria da nossa vida, da nossa qualidade de vida. O entendimento da nossa profissão, o papel que nós temos, né, todas essas discussões que são feitas hoje da função do médico, né, nesse contexto de um mundo capitalizado, de valores muitas vezes distorcidos, e a formação de novas pessoas com alguma base humana e com um excelente conhecimento técnico deve ser a nossa função. E ontem eu estava fazendo uma reflexão sobre tudo isso, sobre o meu convívio, o meu contato, a minha primeira, as visitas à beira do leito com o senhor, isso foram muito marcantes, não só do senhor como professor, mas de outros que passaram pela nossa formação. Então, respeitar, entender, valorizar, tenho certeza que vai fazer de cada um de nós melhores, tá? E melhores pessoas, mais felizes e melhores profissionais para os nossos pacientes, que esse é o principal objetivo, que a gente possa ter um exercício tranquilo e com a consciência tranquila de que a gente está fazendo o nosso melhor. Então, eu, na verdade, só tenho a agradecer a todos, a vocês que entraram, que estão participando, aproveitar para desejar um Feliz Natal, né, um ano novo maravilhoso, né, que 2023 seja um ano melhor, um ano de luz, um ano de renascimento, de renovação, e muitas coisas que precisam melhorar no nosso país, que a gente possa, de alguma forma, melhorar principalmente o atendimento aos pacientes. Voltando ao que eu disse, saúde é a principal riqueza do ser humano. Com saúde, sem saúde, você pode ter dinheiro, pode ter outras coisas, mas você não vai conseguir viver em paz. Então, o que eu desejo a vocês ao senhor, doutor Murilo, muito feliz de estar conosco, sua família, que é muito querida de nós todos, e que seu exemplo possa ser algo que nunca morra nos nossos corações. Então, obrigado, doutora Helena, obrigado a todos. Estou muito emocionado. Muito obrigada, doutor Fernando Barroso, doutora Helena, e a todos que falaram, que estão presentes. Papai está muito emocionado, minha mãe também, mas estamos todos muito felizes. Ele vai dizer muito obrigado. Faz parte foi criado para a finalidade, nós estamos cumprindo a finalidade. Foi começado. Ele disse que o Hemócio está cumprindo a finalidade para o que foi começado. Isso. Muito obrigada, doutor Murilo. O senhor sabe o bem que nós lhe queremos. Ele falou muito obrigada agora. Fala de novo. Muito obrigada também. Muito obrigada, doutor Murilo. Muito obrigada. Muito bom ver o senhor bem. Um grande abraço a todos. Doutora Helena, pode finalizar. Bom, a palavra que eu quero para finalizar essa reunião se chama gratidão e felicidade. Então, que essa gratidão e essa felicidade que nós estamos sentindo nesse momento, elas se
se incorpore em nós para um Feliz Natal e um ano de paz e esperança. E saúde, porque como o Fernando disse, se eu tiver saúde, até dinheiro eu arranjo. Então, vamos em frente, Feliz Natal e muita paz, muita paz. Beijo, doutor Murilo. Tchau para vocês, boa semana, um abraço. Beijo, Luciana. Vânia, até mais Obrigado. Falou tarde. de novo, muito obrigada. Até mais. Obrigada, Daniel. Obrigada, Eládio. Obrigada, Ana Angélica. Obrigada, Lara, Hércules, todos que estão aqui. Foi um prazer enorme. Beijo. Tchau. Beijo, doutor Murilo. Dê um telogozinho assim.